Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é o processo de preenchimento do application. Então, eu vou trazer certinho o passo a passo, o que você tem que colocar lá e espero que vocês gostem. Bora lá! Então, gente, esse aqui é o application e o meu já tá aqui online para as famílias e com 100% concluído. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as seções que tem dentro do application. Primeiro tem essa parte aqui do About Me, onde a gente coloca alguns dados pessoais. Então, aqui tem o meu nome completo, minha data de nascimento, onde eu moro, onde eu nasci. Aqui tem o contato, né? Então, eu tenho que pôr todas as minhas informações de contatos, onde eu moro. Para os meus pais, a mesma coisa, o nome do meu pai, da minha mãe, os contatos, né? Os telefones deles. De irmãos e irmãs também. E aqui, nessa parte de Introducing Yourself, é onde você vai falar um pouquinho sobre você. E é aqui que você vai colocar os vídeos, que tem bastante gente que fala, né? Dos vídeos do application, enfim, é isso, é essa parte aqui. Na Cultural Care, agora são 3 vídeos com temas diferentes. A maioria das agências, inclusive a Cultural Care antes, era um vídeo só, em que você falava praticamente tudo o que você vai falar nesses 3 vídeos, mas em um só, e algum detalhe ou outro que muitas vezes não é abordado nos vídeos quando é um vídeo único, né? Porque não tem que seguir certinho a resposta daquela questão. Mas agora na Cultural Care, então, a gente tem que responder 3 perguntas. Os vídeos não podem ter mais que 30 segundos. Os meus vídeos tiveram um pouquinho mais de 30 segundos, uns 5 segundos mais ou menos, e mesmo assim eu consegui upar eles aqui. Mas não pode passar muito além disso. No primeiro, eu tinha que falar um pouquinho sobre mim para as futuras crianças que eu vou cuidar e o porquê que eu estou procurando, né? O que eu estou procurando, o que eu espero do programa de au pair. Então é para ser mais lúdico, porque é mais para as crianças. Claro que os pais vão ver, mas também é para você gerar uma conexão com as crianças nesse vídeo. No outro vídeo, a pergunta é o que diferencia uma boa au pair de uma excelente au pair. Então, nesse vídeo aqui você tem que falar um pouquinho sobre o que você acha que são as qualidades de uma excelente au pair. E o último vídeo você tem que falar um pouquinho sobre o que você pode ensinar para as crianças que nenhuma outra au pair pode. Então você vai falar um pouquinho sobre as suas habilidades, sobre as coisas que você tem facilidade e o que você vai poder ensinar e ajudar a criança no seu desenvolvimento. Aí a outra parte aqui é o lifestyle. Nessa parte ele pergunta se você tem namorado ou namorada, se você tem tatuagem e pede para você dizer quantas e descrever, aí aonde elas são. Se você tem piercing, aonde eles são também, quantos, se você é religioso e quais são os seus programas pro pós-au pair, né? Depois que você finalizar o seu programa, o que você pretende fazer. E aí aqui também, nessa outra seção, é a parte de fotos. Então, você pode upar 10 fotos, todas elas têm que ter legenda. E na maior parte das minhas fotos, eu coloquei fotos com criança, fotos dos meus hobbies e da minha família. Coloquei fotos de amigos meus também da faculdade. E é isso. Aí aqui no Letter to Host Family, você vai escrever uma carta para a família. É uma carta sucinta, dizendo o seu nome, tua idade, onde você mora, qual a sua relação com seus pais, enfim, o que você gosta de fazer, falar um pouquinho sobre o seu cuidado com as crianças, falar um pouquinho sobre a sua relação com a sua família. Então, essa parte é para isso, é para você realmente escrever uma carta conversando e contando um pouco sobre você. E na última aqui, que é o Family Life, também é como se fosse uma carta, e você vai falar um pouquinho sobre com quem você mora, como que sua família é composta, se você tem animais, em qual cidade você vive, o que tem de legal para fazer na sua cidade, o que você faz junto com a sua família. Então, é basicamente isso que você escreve nessa parte do Family Life. Aí, outra seção que tem aqui
é o Life with Your Host Family. Aqui você vai colocar suas preferências com a host family, que são preferências de idade, quantidade de criança em máximo que você cuidaria, se você tem habilidade para cuidar de criança special needs, se você com qual modelo de família você está ok, né? Se você tudo bem trabalhar para uma single mom, tudo bem trabalhar para um single father, enfim. E aqui você vai falar se você tá ok vivendo com pets, quais os tipos de pet que você viveria, que você gostaria, que você se sente confortável em conviver. E aqui na parte da dieta, você vai dizer se você tem alguma restrição alimentar, se você segue alguma dieta específica. E é bem importante você ser bem sincero, porque como eu já falei em um outro vídeo, a Host Family que é responsável pelas suas compras no mercado, né? Então é importante que eles saibam o que você pode e o que você não pode comer. Então é importante que você seja bem sincero nessa parte com relação às suas restrições alimentares. Por exemplo, se você é vegetariano, se você é vegano, se você tem intolerância a glúten, a leite. Então, isso tudo você tem que pôr nessa parte da dieta. Aí aqui vem a parte da experiências e referências. Então, aqui são as referências com cuidados com criança, que no mínimo você tem que ter 200 horas de experiências comprovadas, e a comprovação se dá através da ligação, né, de uma pessoa da agência aqui do Brasil para suas referências. E quando as referências estiverem confirmadas, vai aparecer aqui que foi aprovado. Então, significa que já ligaram para as minhas referências e já confirmaram todas as informações e também vai aparecer ali quantas horas eu tenho com cada referência confirmada. Nessa parte aqui de Personal Recommendations é a mesma coisa, não pode ser alguém da sua família, nem namorado, nem namorada, tem que ser alguém de fora. Alguém que você já trabalhou junto, alguém que você estuda, algum amigo, algum colega, que vai confirmar relacionado ao seu caráter. Se você é uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, como que essa pessoa te descreve, como você é, se essa pessoa já te viu com crianças. Então, também tá aqui aparecendo que foi aprovado, porque também uma agente, né, ligou, aqui do Brasil, ligou para minha referência e confirmou todas as informações. Aí aqui, essa outra sessão sobre o Life Experiences é sobre viagens que você já fez sozinha, se você já morou sozinha. Então, aqui no Viagens, eu coloquei, né, que eu já viajei sozinha e você tem que descrever para onde, com quem e o que você fez, o que tanto você gostou de fazer. E tem que ser viagens que você fez sem os seus pais, sem a sua família. Aqui, no Morando Sozinha, se você já morou sozinha, aí ele vai perguntar por quanto tempo, como foi a experiência, com quem você morou. Então, também tem essa sessão que é importante para eles saberem, né, se você já tem experiência em morar longe dos pais. Aqui você vai falar um pouquinho sobre tudo que você sabe fazer numa casa, né? Então, se você sabe lavar roupa, se você sabe fazer comida, se você sabe fazer compras no mercado, lavar louça, enfim. Eu acho que é bem importante, por mais que você às vezes possa ficar, mas eu não quero colocar todas as sessões, porque eu vou ser obrigada a fazer isso pela família. Não, tá? Você vai definir, claro que algumas famílias já colocam lá, você vai ter que lavar a roupa da criança, né? Então vai muito do que você acordar com a família, mas de qualquer forma é importante que a família saiba que você sabe fazer essas coisas, porque não vai ter ninguém para fazer por você. Então você tem que saber fazer essas coisas por você, mesmo que, por exemplo, para criança você não tenha que nunca lavar a roupa da criança, mas é importante você colocar que você sabe, que você tem experiência com isso. Aí aqui, falando um pouquinho sobre as partes relacionadas ao ensino. Aqui tem perguntando sobre as línguas que você fala. Então, pergunta se você fala outras línguas além do inglês, né? Porque o inglês é obrigatório para você fazer o programa de au pair nos Estados Unidos. E eu coloquei aqui que eu falo português, né, que é a minha língua nativa, e um básico de espanhol. Então, é basicamente para você dizer se você fala alguma outra língua. Aqui no High School é sobre o seu ensino médio. Lembrando que é obrigatório ter terminado o ensino médio, senão você não pode ser au pair. Então, aqui vai pedir aonde você se formou, qual o ano, o endereço da escola e tudo mais.
E outra parte é sobre a universidade, se você faz, né, ou pretende fazer, enfim, aonde você faz, quando que você vai terminar e tudo mais, e o endereço da sua faculdade. Aqui nos certificados é para você falar um pouquinho se você tem algum certificado relacionado a primeiros socorros, enfim, relacionados à área de cuidados com criança ou algum treinamento especial. E aí você vai colocando aqui. Eu fiz bastante curso online. Eu já tinha um curso básico de primeiros socorros antes, que eu fiz no meu ensino médio, mas eu fiz mais um online e fiz alguns outros cursos online também relacionados a cuidados com criança e fui colocando aqui nessa área de certificados. Aí aqui no driving é para dizer se você já tem a sua carteira de motorista, desde quando você tem a sua carteira de motorista e quais são as suas habilidades enquanto motorista. E no swimming, ele pergunta se você sabe nadar, se você se sente confortável nadando com crianças, supervisionando crianças numa piscina, numa praia, enfim, e qual nível de natação que você tem. Então é bem importante você ser bem sincera nessa parte, porque a maioria das famílias gostam, em todas as partes do application é importante você ser muito sincera, mas nessa é porque realmente é perigoso, né? E a maioria das famílias tem piscina em casa e querem que você ensine a criança a nadar ou cuide da criança na piscina. Então é importante ser bem sincero nessa parte. Não são todas as famílias que exigem que você saiba nadar, mas a grande maioria se interessa por isso. Aí aqui falando um pouquinho sobre os seus interesses e a sua personalidade. Nos interesses eu achei bem legal porque eles já dão algumas opções relacionadas à maior parte dos interesses das famílias americanas. Então, futebol americano, vôlei, basquete, dança, corrida. E aí você vai selecionando o que você considera que você gosta e você vai colocando o quanto você gosta daquilo e escrever um pouquinho sobre o porquê você gosta daquilo. E, por exemplo, aqui, eu não selecionei essas 3 coisas aqui, porque eu não considero que eu gosto ou que eu tenho algum conhecimento sobre. Então, só vai aparecer para a família esses que estão em azulzinho e com a minha legendinha do lado e as minhas estrelinhas do quanto eu gosto daquilo. E isso é legal, né? Porque é uma forma de você achar famílias que têm interesses parecidos com os seus. Aqui na personalidade é um quiz que tem, que você responde ele uma vez só, ele não, pode ver que ele não aparece para editar, todo o resto do application é editável, menos essa parte do teste de personalidade, que quando eu for mostrar para vocês o application como aparece para as famílias, vocês vão ver lá que aparece todos os meus resultados e aparece também um documento bem descrito sobre a minha personalidade que as famílias podem fazer o download para ler. E isso é bem legal, eu gostei bastante, fiquei até um pouco assustada porque bateu muito com como eu sou mesmo. Eles até colocam lá, por exemplo, como é essa pessoa num dia de estresse, o que faz ela ficar estressada e o que ajuda ela a se acalmar. Então, eu achei extremamente sensacional esse teste de personalidade. E aí, por último, mas não menos importante, essa parte da saúde, que vai falar certinho sobre se você usa óculos, se você usa aparelho auditivo, para quê, porque se você tem alergia, se você foi hospitalizado nos últimos 2 anos, se você faz uso de algum medicamento, se você faz tratamento psiquiátrico ou psicológico, se as suas imunizações estão em dia, então você tem que ver se todas as suas vacinas estão em dia, porque isso é requerido, inclusive, para assinar o termo médico, que tem que ser assinado por um médico e anexado no application. Se você tem alguma outra condição de saúde que você considere importante falar, se você fuma. E aí nessa parte aqui é um termo relacionado a alguma emergência que você possa ter, que você tem que assinar e concordar com esse termo também. Então é isso, essa é a parte do preenchimento do application. Aí aqui tem a parte dos documentos que você tem que colocar, tá? Tem que colocar o diploma do teu ensino médio, uma cópia da sua carteira de motorista. Aqui é o documento do médico, então é todo o laudo de que você tá com a tua saúde em dia, enfim.
Aqui, essa é a permissão internacional para dirigir, a PID, que eu já comentei inclusive num post lá no Instagram, e que nessa parte você tira mais perto da data de você ir, porque é um documento bem fácil de emitir direto no Detran. Aqui é o teste de tuberculose, que é só caso você não tenha tomado a vacina de tuberculose, que você anexa, como eu tomei, e eu não precisei anexar nenhum teste, não preciso fazer. Aqui também você tem que colocar um comprovante de antecedentes criminais. Aqui é o termo de, né, o contrato, o termo do programa. O upload do seu passaporte, né? Então, uma cópia do seu passaporte também. E aqui você anexaria uma cópia do seu visto, quando tirar, né? Por isso que o meu não tá aqui ainda. Aqui é caso você tenha alguma coisa que o médico tenha que adicionar, por exemplo, se você faz terapia, se você toma algum remédio com psiquiatra e tudo mais, o médico teria que fazer um laudo à parte para anexar nessa parte. E é isso. Aqui tem os documentos de suporte relacionados ao programa também. Agora mostrando aqui para vocês como que fica o meu perfil para as famílias verem. Então, olha, para as famílias é assim que aparece. Aparece algumas coisas mais importantes, né, aqui em cima, que é se eu tenho dieta, o tamanho da minha família, o meu nível de inglês que eu passei na entrevista, quais as idades que eu prefiro, as minhas experiências, a partir de quanto eu estou disponível e sobre as minhas experiências com direção. Aqui aparece a carta para a família, aqui nas primeiras impressões aparecem os meus 3 primeiros vídeos, né, os 3 vídeos lá aparecem por primeiro, e as fotos que eu coloquei também aparecem nessa seção. Aqui aparecem todos os meus contatos, então o meu endereço, o telefone dos meus pais. Aqui aparece as minhas preferências com relação às famílias. Aqui aparece sobre as minhas experiências e referências verificadas. Aqui sobre as minhas experiências de vida, então sobre ter viajado sozinha, morado sozinha. Aqui toda aquela parte de ensino médio, faculdade, cursos. E aqui o perfil de personalidade, que daí aparece para as famílias, todas aqueles que eu selecionei que apareceu em azul da outra vez que eu mostrei para vocês, né? E aparece só as coisas que eu selecionei. E aqui aparece o resultado do meu teste de personalidade, que é bem legal. E, inclusive, a maioria das famílias usam também, escrevem, por exemplo, gostaria de pessoas com personalidade amarela. Então, procuram por pessoas que tenham essas características principalmente. Então, que isso domine nessa questão aqui do teste de personalidade. Aqui aparece para você fazer o download, que daí é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, sobre você poder ver todos os detalhes desse teste de personalidade que descreve certinho a pessoa. Então, gente, é isso. Espero que tenha ficado fácil de entender sobre como que funciona o application. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E também não se esqueçam de curtir o meu vídeo para que vocês me ajudem com o engajamento aqui no YouTube, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que vocês sejam lembrados sempre que eu postar novos vídeos. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, eu tenho trazido bastante conteúdo por lá também, vou trazer mais coisas ainda, então é bem legal se vocês me seguirem lá que vocês vão ter acesso a mais novidades também além daqui do YouTube. E é isso, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.